Pessoal, a discussão de ontem sobre catarse me fez ir a fundo. Eu encontrei um artigo que aprofunda bastante, gente, os conceitos de catarse. Ele é bem comprido, tá, gente? Não vou exigir a leitura, mas eu penso o seguinte: se todas nós, psicólogas, independente da linha, precisamos ter uma noção deste termo, vamos sair daquela noção mais do dicionário. Aí eu te entrego, esse artigo já está na pasta de hoje, tá? Separa para leitura algum dia ali, porque ele tem tudo que tu pode imaginar sobre catarse. Eu reuni algumas coisas importantes para a aula de hoje, porque existem diferentes tipos de catarse, e eu quero que a gente entenda qual é a catarse proposta pelo psicodrama. Então, a gente vai começar por aqui, pelo conceito de abreação. Vocês lembram de ter visto esse termo nas aulas de psicanálise? Tiago viu? Jéssica? Eu não faço ideia. Nunca ouviram esse termo? Agora eu vou te dar um significado que talvez te faça lembrar para sempre. Ab, fora. O que é uma ab-reação? É uma reação para fora, tá, gente? É botar para fora. Então, gente, a catarse de ab-reação é a primeira vez que aparece esse termo na psicoterapia, é com Freud. É quando ele está estudando lá a gênese da doença histérica, quando ele está estudando essa noção bem patriarcal de uma doença mental das mulheres, e ele também chama isso de catarse de Breuer. Mas quando você for ouvir a palavra abreação, você vai pensar naquele momento em que o teu cliente, que o teu paciente, bota para fora alguma coisa. A abreação é a explicitação de um conflito psíquico, até então recalcado, porém reintroduzido, modificado na experiência vivida do paciente. É botar para fora, transformar o que foi recalcado. Simplesmente botar para fora é uma coisa. Botar para fora e transformar é o nosso objetivo. É onde o efeito terapêutico acontece. A abreação vai das lágrimas à vingança. Esse botar para fora pode ser tu chorando comigo numa sessão de psicoterapia e pode ser tu na rua, na balada, seja lá onde for, botando para fora. Gente, de qualquer jeito, seja socialmente aceito, seja te causando problemas. A aberração é esse ato de botar para fora. É um ato de rememorar, lembrar, e objetivar pela palavra o acontecimento traumático e assim liberar-se do quantum, da quantidade de afeto que o tornava patogênico. Vamos de novo, que o trauma é quando uma quantidade absurda de sensações, a gente chama de afeto, uma quantidade absurda de sensações, de reações no corpo, de percepções internas, desligadas de um significado, desligadas de uma explicação, bem entre aspas, separadas da tua narrativa. Quando dentro de ti algo está acontecendo sem nome, ou seja, sem uma origem, por que eu estou sentindo isso? Qual é o nome disso? Na psicanálise, como é que a gente chama essa sensação que não deixa respirar e que não... Angústia? Isso, gente. Não é ansiedade, tá? Ansiedade não é um termo que representa o que é a angústia. A angústia é uma visão psicanalítica, tá? É uma noção daquela quantidade, daquele quantum de afeto que vai passando por mim, mas não tem um nome, não tem uma origem, não tem um símbolo, um significado. E o trabalho terapêutico é dar significado para essa quantidade de emoções. Aí, gente, a palavra catarse, ao longo do conhecimento humano, aparece em vários locais. Ela nasce, obviamente, na tragédia grega, aquele início daquele passeio que a gente fez ontem.
a catarse para Aristóteles, ou a catarse para qualquer grega lá no início, era a catarse que o público sentia. Era aquela sensação fortíssima, aqueles sentimentos muito intensos que o público sentia ao ver, talvez, eu não lembro se é Medeia ou se é Antígona, que ela esmaga um colo porque ela está com ciúme do seu amor. Ao ver essa cena, as pessoas sentiam emoções muito fortes. E esse ato de tornar puro os sentimentos, ou seja, esse ato de expurgar os sentimentos, essa vinda de sentimentos muito fortes que o público tinha ao assistir uma tragédia grega, suscitava temor e piedade na plateia pelos autores. Esses sentimentos muito fortes movimentam afetos virtuosos e redentores. O que significa isso? A gente raramente entra em contato diariamente com esses sentimentos tão profundos, mas quando eu entro em contato com eles numa representação artística, eu estou vivendo como se fosse. Por isso, essa sensação de limpeza, depois que você vê um filme em que você chorou que nem, né? Você chorou muito. Sabe aquele filme Dancer in the Dark com a Björk, que o Lars von Trier te segura 1h30 com o choro aqui, e de repente a última cena faz tu dar pausa no filme e tu tem que chorar assim, ó. Sabe? Essa comoção interna, ela seria terapêutica porque ela resolve dinâmicas humanas da loucura, transformando-as de modo a trazer a paz interior. Então, de novo, da abreação, que é a primeira novidade na psicologia, o Freud falou, cara, se as pessoas falarem, se as pessoas botarem para fora, vai mudar o que elas estão sentindo. Muito bem. Para Moreno, aí o conceito de catarse vai mudar um pouquinho. Porque vocês repararam que até agora eu estou falando do indivíduo. É o Tiago sentindo a catarse, a Jéssica indo buscar momentos na vida que encontra a sua catarse. E outra coisa que vai mudar. Eu estou assistindo uma coisa, uma cena, um filme, e eu sou o público e estou vivendo a minha catarse. Então, até agora, a catarse de um espetáculo ou relacionada à arte é do público. Para Moreno, gente, a catarse, ela não é de reação. A catarse é de ação, porque eu espero a catarse acontecer no protagonista, em quem está sendo o ator principal daquela cena. Então, o tipo de catarse proposto por Moreno se chama catarse de integração. Cada uma de vocês está ouvindo uma coisa, dependendo do seu filtro, dependendo da sua percepção. Qual é a lei da Gestalt? O ser humano caminha na vida com a tendência de preencher os espaços faltantes da realidade com seu conteúdo pessoal. Não é à toa que eu aposto que todas aqui na sala de aula, algum dia, cumprimentaram alguém e depois perceberam que não conheciam. Oh, não era. Desculpa, nem era. Aconteceu ou não aconteceu? Eu tô dando uma aula, eu olho para a cara da Kimberly e conforme as minhas crenças, Vinícius, eu interpreto o que ela está sentindo e eu interpreto uma mensagem que ela está mandando para mim. Lembra que eu falava nas aulas? Eu tô aqui na frente de 50 pessoas. Cada um de vocês está com uma expressão facial. Dependendo das crenças que eu tenho sobre mim, sobre o mundo, sobre os outros, eu acho que tu está odiando a minha aula. Mas eu esqueci que tu pode estar com dor de barriga. Eu esqueci que tu pode estar com fome, com frio, que é terça-feira, que tu não tá nem aí para... É tanta coisa para a gente perceber que o que a gente faz é preencher com os nossos conteúdos. Por que eu trouxe a Gestalt para dar uma recordada? Porque integração é um processo psicológico, a mente humana trabalha sempre para fazer integrações de várias ordens, principalmente em relação àquilo que permanece inconcluído na vida da pessoa. Todas nós damos um jeito de encaixar
aquilo que parece não ter tido um final, uma conclusão, um sentido, um porquê. A nossa tendência é sempre tentar integrar, sempre tentar fechar. Isso também é da Gestalt, tá? Tendência ao fechamento, tendência cognitiva do fechamento. Sempre tentar integrar o que está acontecendo nos espaços faltantes da realidade. Então, seria necessário completar o que ficou pela metade na minha história. Se eu não consigo entender o que aconteceu, eu vou completando com os meus conteúdos e aí estaria a busca incessante de vivências para permitir as integrações. É por isso, meu amor, que você está indo onde você está indo, só que você talvez não esteja entendendo o que você está buscando lá. A sensação que você está tendo é que coisas estão se integrando na sua vida. Se você começar a avaliar de forma bem crua, com um certo distanciamento, você vê que, o que você está indo buscar ali? O que eu vim buscar na faculdade de psicologia? Tá, mas isso é muito amplo. Então, beleza. O que eu vim buscar no sábado de manhã numa aula de psicodrama? É uma questão mais de afirmação pessoal? É uma busca por informação? É uma tentativa de integrar o caos que é a tua vida desde que tu nasceu. Não existe, na minha visão, gente, não existe razão porque eu sou completamente não crente, eu sou ateu completo. Eu sou artístico, na minha visão para a vida é artística. Mas já que somos humanas dotadas de consciência, então a gente cria histórias, cria narrativas, tudo que está acontecendo contigo em termos psicológicos, é uma tentativa de integração do caos numa historinha que tu tá contando para ti mesma. E cada vez que eu te pergunto, oi, tudo bom? Quem é você? Tu repete essa historinha e repete essa historinha. Finalmente, então, chegamos à catarse de integração. Catarse de integração, que é o tipo de catarse proposto por Moreno. O que significa isso? Só haverá uma catarse de integração se o acontecimento se instalar dentro da dinâmica grupal, então já é diferente de todas as outras catarses, porque eu tenho que viver dentro de um grupo, promovendo mudanças e transformações no indivíduo e no grupo e no indivíduo, numa inter-relação dialética e télica. Eu sei que é sábado de manhã, mas vem comigo, dialética nunca está pronta, sempre está no diálogo. Tese, síntese, antítese, tese, síntese, antítese e télica, ou seja, não transferencial. Uma relação que seja não com o professor, mas com o Ícaro, não com o chefe, mas com a Carla, tá? E através das expressões dramáticas. Se você quiser aprofundar os teus estudos, você pode ir lá para o final do texto e eles vão falar sobre os 3 planos terapêuticos do grupo psicodramático. Eu só quero que tu pense aqui comigo que são diferentes a catarse, a integração e a catarse de integração. Para ser catarse de integração, tem que ser interpessoal. A minha catarse depende da tua. Para ser uma catarse de integração, os participantes vão identificar-se com o protagonista. Olha outra grande dificuldade. Ai, mas eu queria que fosse a minha vez. Não é da Kimberly. Sim, mas agora, se o protagonista foi escolhido pelo grupo nas técnicas de aquecimento, então é o momento da Kimberly. É o momento da gente dar uma apagadinha no indivíduo, focar aqui na Kimberly, porque eu sei que em algum momento aquilo que ela está vivendo vai atingir a mim também. Mas exige um momento de humildade inicial de, pô, agora a atenção está aqui. Mas neste momento do mundo, será que a gente está tranquila com dar o momento do outro? Para terminar, gente, minha fala. Efeito catártico é o resultado. O que pode se esperar de um trabalho bem conduzido com a catarse? Movimento, transformação, mudança, criação e criatividade. Então, basicamente, é sair da água parada.
Existem dois termos contrários. O status quo, já ouviram falar em status quo? E tem que se rebelar contra o status quo, a gente tem que questionar o status quo é o que já é o que existe, é como tu tá. E o status nascendi é o que pode ser, é o que está para vir. Essa é a ideia de um trabalho psicodramático, fazer nascer vida, fazer nascer possibilidades, fazer nascer novas formas de autocuidado, fazer nascer novas formas de autopercepção, melhores relações na tua vida. Mas, de qualquer forma, é movimento. A catarse, ela é sentida para se transformar em movimento. Um outro efeito positivo é a simbolização de questões vitais. Você consegue dar nome, você consegue interpretar o que está sentindo, você consegue entender a função que aquilo tem na sua vida. A humanização e a ampliação dos vínculos pessoais. Lembra que eu conversei ontem com o Thiago? Quando eu ocupei o papel de uma outra pessoa, será que eu consegui me colocar no lugar dela, entendê-la de forma diferente? Você rever as tuas relações, o teu papel nas tuas relações. Um outro efeito positivo, o incremento da espontaneidade, ampliação da sua consciência, a construção de melhores modelos de sociabilidade. Isso é genial, gente. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, eu tinha muita paranoia. Tipo, o que esses alunos estão pensando? E aí, na sessão, a gente simulava cenários impossíveis, cenários possíveis. E eu lembro quando isso, logo na semana, já mudava os meus modelos de relação. É muito interessante simular relações da nossa vida num contexto terapêutico. É interessante para ver o que acontece na vida real, sabe? Evolução mental e adequação do comportamento, isso se espera de qualquer terapia. Adequação, ajustamento, usem como queiram. Um apuro da capacidade reflexiva, gente, porque quando eu estou sentindo alguma coisa, raciocinar sobre o que eu estou sentindo é muito difícil. Não é à toa que você consegue ajudar a sua amiga brilhantemente, mas quando você está vivendo aquilo, você não consegue ver. Por quê, meus amores? Porque eu preciso do outro. Não tem como humano viver sozinho. Outra coisa importante é o equilíbrio entre as áreas instintivas e os dispositivos defensivos. É uma briga, né, gurias? Essa nossa prontidão para se defender, uma coisa do teu próprio corpo, de não querer que você se desfaça, que você morra, de querer sobreviver, mas, ao mesmo tempo, as nossas defesas nos impedem de crescer, de ampliar, de repensar, de questionar as nossas verdades, e os efeitos catárticos têm a ver com a diluição disso. Superação dos estágios regredidos, enfim, como último efeito positivo da catarse. Olha, gente, eu acho que deu, certo? Lembrem que vocês fizeram uma semana maravilhosa, parem de se cobrar do que não fizeram, vocês estão prontas e suficientes para a vida neste momento. Então, vai aproveitar teu sábado e o teu domingo. Beijo no coração.